Desde que eu me envolvi naquela discussão que muitas pessoas estão chamando de treta com o Wagner do canal Tragicômico, eu recebi muitas mensagens muito pavorosas, para falar a verdade, viu? E eu não tô fazendo esse vídeo aqui para falar que a culpa foi dele, dessas pessoas terem aparecido por aqui, porque eu acho que o criador de conteúdo ele não deve se responsabilizar pelas coisas que as pessoas falam por aí. Mas é realmente muito assustador ver quantas pessoas têm um pensamento negativo sobre a sexualidade de outra pessoa. Por exemplo, no caso, veio várias pessoas falarem pra mim que os gays eles não são de Deus e que os gays eles também não são certos, porque não reproduzem, coisa do tipo. Como se, tipo, o sexo fosse só para reprodução. Como se só existisse sexo para reprodução. Na verdade, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Hoje em dia, ainda mais, e aqui no Brasil principalmente, o sexo ele é utilizado muito mais para recreação do que para reprodução. Na verdade, no Ocidente inteiro, eu acho que está diminuindo bastante as taxas de natalidade. E as pessoas que falam, não, porque os gays eles vão dominar o mundo e aí vai acabar a espécie humana. É estranho esse pensamento, como se a gente estivesse em extinção, sabe? Na verdade, o ser humano ele se espalha pelo globo como se fosse uma praga, destruindo tudo. Então, como que a gente pode estar em extinção nesse aspecto, né? Mas, de qualquer maneira, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comentar umas coisas aqui pontuais, que eu acho muito importante que a gente pense bastante sobre isso. Então, vamos lá. Muita gente está falando sobre ter uma modinha aí LGBT, ou seja, as pessoas, inclusive, né, chegaram até o ponto de falar que está tendo um contágio, né? Ou seja, como se você pegar e tá perto de uma pessoa LGBT, você vira LGBT automaticamente. Primeiramente, os estudos que estão sendo utilizados por todo mundo para justificar esse negócio de contágio é sobre pessoas que têm disforia de gênero, que são pessoas trans, que são tipo 0,0,7% do grupo LGBT. Então a imensa maioria do grupo LGBT são os homossexuais, que no caso seriam as lésbicas, né, e os gays, e a maior parte deles, tipo, não tem nada a ver com essa questão do contágio social, entendeu? Mas muita gente veio falar que tem modinha e coisas do tipo. Eu cheguei até a ver, mano, tipo, umas postagens do Dr. Alia falando sobre cura, mano. Tipo, pessoas buscando cura enfim, mano, é sério, é muito triste esse tipo de situação. Pessoas justificando, falando que tem genes, né, que a pessoa nasce homossexual e coisas do tipo. E eu só queria dizer o seguinte, eu tenho essa pesquisa aqui, que foi a maior pesquisa já feita, né, em relação a isso, que, tipo assim, foi uma pesquisa que eles fizeram com muitas pessoas e chegou à conclusão de que não existiria, né, um gene especificamente que pode vincular a pessoa. Por exemplo, você nasce e você já vai ser gay automaticamente, né? Mas que são coisas que acontecem. E eu concordo, eu acho assim, podem ter sim algumas coisas de genética que podem fazer com que a pessoa tenha certa propensidade para ser um ou outro, sabe? Por exemplo, ou ela ser homossexual, ou heterossexual, bissexual, qualquer outra coisa, entendeu? Qualquer uma outra orientação, eu tenho certeza. Mas que isso vai se moldando conforme você vai interagindo com as pessoas, você vai interagindo na sua vida, você vai desenvolvendo relações. Eu citei o Freud no vídeo que eu fiz pra Yasmin e eu gostaria de ter tido mais tempo para falar, e inclusive quando eu gravei aquele vídeo, eu fiz o vídeo mais rápido possível porque eu pensei vai cair dentro do vídeo da Yasmin, e o vídeo da Yasmin deve ter uns 10 minutos de duração ou 15 ou 20 minutos no máximo. Mas aí eu pensei, eu deveria ter feito um vídeo de mais de 5 minutos, talvez até mesmo falando sobre 10 minutos desse vídeo, porque as pessoas elas não entendem o básico. E naquele vídeo eu citei o Freud e o Reich. O Reich, ele sim, se baseia bastante nas coisas lá da Ásia. O Jung também se baseia bastante em filosofia asiática, que é uma coisa que a gente não tem muito aqui, né? A nossa filosofia, ela é tipo, ocidental, obviamente, porque a gente é ocidental, então você não pega muito dessa cultura asiática, é algo muito, como posso dizer para vocês, diferente, né, exótico, mas o Reich e o Jung, eles pegaram muito, trouxeram muito disso para as teorias psicológicas deles, né? Então, tipo, muita gente fala, ah, mas botou o Naruto no negócio? Sim, isso exatamente. O Naruto é baseado também nessas filosofias, porque o Naruto é japonês, o Naruto é asiático. Então a gente não tem contato com essas coisas, mas para eles isso é muito comum. Para eles isso é muito normal, esse tipo de discussão, entendeu? Mas de qualquer maneira, não tô aqui para falar sobre o Reich especificamente, mas para falar sobre algo especificamente do Freud, que é sobre a bissexualidade.
Pro Freud, todos os seres humanos são bissexuais. Todos os seres humanos são bissexuais. Só é importante dizer que pro Freud a sexualidade é a coisa mais importante e que define o comportamento de uma pessoa. Então, todo ser humano nasce bissexual e ele continua a sua vida sendo bissexual até que chega um momento, né, que socialmente você acaba optando por um ou por um lado ou por outro. No caso, por exemplo, uma pessoa, e isso é importante dizer que tipo, nada é preto no branco. Não existe o A e não existe só o B. Por exemplo, eu imagino que você tem aqui tipo uma barra, sabe? E aí, tipo, a pessoa que tem prazer através do sexo homossexual e a pessoa que tem prazer através do sexo heterossexual. Nessa barra vai ter várias pessoas aqui distribuídas ao longo dessa barra, entendeu? Mesmo a pessoa no ponto mais heterossexual, ela ainda pode desenvolver certo prazer homossexual, assim como o contrário também, entendeu? Então, todas as pessoas, né, elas vão ter prazer da mesma maneira. Então, elas vão ter prazer através da atividade sexual. E independente de ser com uma pessoa do mesmo sexo ou com uma pessoa do sexo oposto. É importante entender isso, tá? Só que socialmente a gente acaba sendo compelido a dizer que a gente é um ou que é outro. Isso são ideias sociais que surgiram mais que eu acho que na época do iluminismo, talvez 1500 para cá, porque quando você vai pegar records da época mais anterior a isso, por exemplo, você vai ver a Grécia clássica, o Egito antigo e coisa do tipo, você vê que essa questão de tratar a homossexualidade como algo negativo, algo ruim, algo que deve ser jogado fora, é uma coisa que não existia ali, que é uma coisa que não era discutida ali. Isso é uma coisa que é muito mais moderna, essa discussão. E é uma discussão também que depende de país para país. Por exemplo, a maior parte das pessoas que estão fazendo essa discussão sobre homossexualidade, elas estão pegando estudos dos Estados Unidos ou da Europa. Então está sendo 100% isso. Pessoas pegam esses estudos dos Estados Unidos e falam, olha só, isso aqui serve para o mundo todo. Não, não serve para o mundo todo. Os estudos que acontecem nos Estados Unidos ou que acontecem na Europa, eles são para esse recorte. Não faz sentido, por exemplo, você pegar um estudo da Europa para falar sobre comportamento social dos europeus ou comportamento financeiro dos europeus e você pegar isso e jogar no Brasil e achar que isso vai ser a mesma coisa, porque os europeus eles têm uma condição financeira diferente, uma condição social muito diferente, medos diferentes. Num vídeo que eu fiz, eu citei um caso de que uma vez foram fazer uma escala para o Brasil, fomos trazer uma escala de medos que a pessoa pode ter e traumas. E nessa escala, um dos maiores medos e traumas que poderia acontecer com um ser humano seria tomar uma multa. E isso na Inglaterra, porque lá na Inglaterra, tomar uma multa é uma coisa tão hardcore quanto perder um relacionamento de 10 anos. Aqui no Brasil, o pessoal toma multa, tá nem aí, o cara tá passando sinal vermelho aí, foda-se. Então não faz sentido você importar esse tipo de pensamento para o Brasil para utilizar uma escala de doença mental, sendo que não tem, tipo, não é o mesmo peso pro brasileiro, entendeu? Então, nesse caso especificamente, de a gente se basear nesses estudos, a gente tem que pensar que a grande discussão tá, bom, agora a gente tem 20% da geração mais jovem se identificando como LGBT, que no caso, né, a maior parte da geração se identifica como gay e bissexual, tá? Aí você teria, né, esses estudos de disforia de gênero que estão colocando no meio do balaio, mas é 0,7%, então é um número que seria irrelevante para a gente justificar ou dizer que está tendo algum tipo de contágio ou modinha. Lá nos Estados Unidos essa discussão está acontecendo bastante por causa que a geração mudou. A geração muda bastante, né? De geração para geração a gente vai tendo perspectivas diferentes. Mas aqui no Brasil a gente já tem uma geração mais aberta sexualmente há muito tempo. A geração aqui, inclusive os americanos falavam isso na década de 80, que a Xuxa estragou uma geração brasileira porque ela sexualizou as crianças muito cedo. Então, tipo, a gente tem uma geração de pessoas aqui muito mais abertas sexualmente. Talvez por isso tem várias discussões acadêmicas também, se é o clima, se é a televisão, se é o jeito do brasileiro. Ninguém sabe explicar exatamente por quê, mas o brasileiro hoje em dia, né, você tem aqui uma, tipo, as pessoas elas têm muito mais liberdade sexual de poder se identificar, por exemplo, como sendo bi, hétero, mesmo o Brasil sendo um dos países que mais mata pessoas trans. Se eu não me engano, eram pessoas trans ou gays, eu não lembro exatamente
especificamente do número agora, perdão, porque eu não vou conseguir dizer para vocês. Mas eu sei que o Brasil é um dos que mais mata nesse aspecto. Na verdade, o Brasil é um dos que mais mata, ponto, né? O Brasil mata muitas pessoas no mundo, mata 60 mil pessoas, mais gente morre no Brasil do que morre, por exemplo, na guerra da Ucrânia, sem meme. E, bom, enfim, a questão não é essa questão das mortes em si, mas é a questão de que, tipo, por mais que exista muito preconceito, por mais que existam muitos entraves na nossa sociedade para pessoas que são gays ou LGBTs em geral, a gente tem muito mais pessoas se identificando aqui. E isso faz com que as pesquisas no Brasil mostrem números, tipo, que são tipo de 20%, entendeu? Então, esses números que estão sendo atingidos nos Estados Unidos agora, esses são números que aqui no Brasil a gente já tem desde 2010. Então, essa discussão sobre modinha, que eu tô vendo muita gente falar sobre, não faz sentido nenhum. Porque, tá, modinha. Pode ser que esteja acontecendo uma modinha nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente já tem esse número aqui oficial, feito por uma pesquisa da USP em 2010, 2011, que é 20% no Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Então, como pode as pessoas pegarem e dizer que esse número tá irreal, que tá subindo demais? Não faz sentido nenhum. O número, eu acredito que 20% seja um número razoável, entre aspas, assim, para você dizer que seria a média geral da população, sabe? Mas a gente nunca vai saber porque existe muito preconceito, então existem muitas pessoas que acontecem nessa situação de estar falando sobre cura gay, falando sobre um monte de porcaria, é, passando ódio nas redes sociais, que nem aconteceu nos meus últimos vídeos sobre esse tema, atacando pessoas que são LGBT, tratando tipo, pessoas LGBT de como forma negativa, né? Você pega e ofende uma pessoa e a ofensa que você tem para essa pessoa é chamar essa pessoa de LGBT, entendeu? Então a gente tá vendo muito desse tipo de coisa agora sendo desconstruído. E quanto mais desconstrói esse tipo de coisa, mais pessoas vão poder se identificar, vão poder ter coragem para falar que elas são. E eu acho que é muito razoável entender isso. Eu não entendo como pode isso não entrar na cabeça das pessoas. Por que as pessoas elas têm que fazer, tipo, um mega large, assim, uma volta completa no planeta para justificar um negócio que é simplesmente respondido? Eu sempre digo, e nem sempre vai ser essa lei, tá? Pode ser que às vezes não aconteça, mas eu sempre digo que se você precisa, para justificar uma opinião ou qualquer coisa, fazer uma volta completa no planeta, você tá errado, porque a resposta é geralmente sempre o que é mais simples, o que é mais fácil de se assimilar. Então, para mim, pegar e falar, não, porque veja bem, as pessoas estão se identificando para ter privilégios e por causa disso elas estão fazendo uma modinha, agora todo mundo está se tornando gay, não sei o quê. Ou você pode simplesmente falar, não, porque agora a sociedade está mais progressista, as pessoas estão se aceitando mais. Então, por causa disso, tem mais pessoas tendo coragem de se identificar. E uma coisa interessante, voltando ao Freud agora. Se a maior parte das pessoas, não, a maior parte não, 100% das pessoas são bissexuais, em algum momento, por exemplo, uma pessoa que é bissexual, ela vai decidir por ser hétero ou por ser gay, né? Ou por qualquer outra identificação que ela possa ter, essa pessoa, né, ela vai acabar tendo mais coragem para se identificar como bi na sua juventude do que na sua velhice, até porque, tipo, a gente tem muitas pessoas que viveram a sua vida inteira sendo héteros, entre aspas, mas elas só foram ter coragem de fazer isso com 50, 60 anos. Eu conheço pessoas assim, que só foram ter coragem para se identificar muito tempo depois. E quando você pensa que, tipo, a maior parte das pessoas, elas vão ter, acho que 90% ou até mesmo 100% das pessoas vão ter algum tipo de relação ou experiência homossexual na sua vida. Olha, eu sei que você tá assistindo esse vídeo e você tá pensando, né? Esse número que você está falando, Dark, é absurdo, não pode ser. Mas eu tenho certeza que quando você parar e pensar assim, ó, nossa, eu tive realmente uma experiência homossexual em algum momento da minha vida. Então, pode ser que aquele momento você tenha achado que não era aquilo para você, mas você teve interesse para buscar aquilo, entendeu? Mesmo que inconscientemente. Então, a maior parte das pessoas vai desenvolver algum tipo de experiência homossexual em algum momento da sua vida. Ou, se ela não desenvolveu, ela vai desenvolver em algum momento. Só que aí é complicado também, né? Porque a gente, tipo, nessa discussão, a gente tá falando pro público errado. Porque, tipo, tanto eu, quanto a Yasmin, quanto o Wagner, a gente tá falando pro público que é muito jovem, um público que tem de 14 a 18 anos, um público que ainda está aprendendo a viver, um público que está crescendo, um público que ainda não aprendeu a ter responsabilidades e que ainda não soube se identificar sexualmente também.
E que é um público que hoje em dia está sendo totalmente captado por essa direita norte-americana. E eu acho importante falar direita norte-americana, porque eu não estou falando da direita como se vocês fossem os demônios ou como se vocês fossem errados, porque eu vejo a discussão sempre, eu vou falar novamente, quando a discussão cai sobre você é esquerdista, você é não sei o quê, essa discussão emburrece, porque você não tá ouvindo aquela pessoa, você não tá se importando com o que aquela pessoa tá falando, você só tá ligando, né, pra sua ideia, pro seu conjunto de ideias, você tá num sincretismo perdido, onde não faz sentido. Você vai ficar procurando malabarismos para justificar que as coisas estejam acontecendo. E quando eu falo direita norte-americana, eu tô falando da direita de lá, porque a direita de lá é diferente da direita daqui do Brasil. Por exemplo, o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse colocado nos Estados Unidos para ser presidente dos Estados Unidos, com as regras e as leis que ele passou no Brasil e a forma que ele governou o Brasil, ele seria considerado de extrema esquerda. Porque lá nos Estados Unidos eles são muito frescos em relação à liberdade. Vocês sabem disso, vocês veem o Monarca falando sobre isso o tempo todo, e essa é uma discussão norte-americana especificamente. Aqui no Brasil, a gente tem um governo que é progressista e é um governo também que não chega a ser socialista, mas é um governo corporativista há muito tempo. A gente segue os modelos da China há muito tempo, mais de 30 anos a gente tem seguido esses modelos de governo. Então, o Brasil, ele tá mais para a China do que para os Estados Unidos, se você for fazer a comparação. Então, colocar o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, pô, mano, o cara seria super comunista. E outra coisa, o Bolsonaro, por mais que as pessoas defendam ele, coisa do tipo, ele não fez nada que enfrentasse esse tipo de coisa, porque eu vejo muita gente querendo importar os Estados Unidos pro Brasil, né? Como se você quisesse que os Estados Unidos invadissem o Brasil e a gente virasse uma parte deles, com as mesmas leis, as mesmas regras, mas, enfim. A gente não está nos Estados Unidos, a gente não mora nos Estados Unidos, a gente tem um povo diferente, a gente tem uma pluralidade cultural completamente diferente, a gente tem questões diferentes e eu tô cansado de ver a gente importando essas merdas o tempo todo de lá. E eu nunca pensei que eu seria patriota a esse ponto. Porque eu gosto do Brasil, eu gosto dos brasileiros, eu gosto de sair na rua, encontrar pessoas que têm pensamentos brasileiros e não ficar aqui na internet, porque aqui na internet, inclusive eu tô me afastando muito da internet nesses últimos tempos, você vê as pessoas discutindo e é só discussão sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, as mesmas ideias políticas que os Estados Unidos estão discutindo, e isso não encaixa nem um pouco para o Brasil. Um exemplo de que isso não se encaixa nem um pouco para o Brasil. Essa discussão de modinha LGBT pode fazer sentido para as pessoas que estão aí com 14, com 15, com 16, com 17, jovens adultos que são pessoas que ainda estão aprendendo a viver, que ainda não tiveram contato social suficiente para entender que, mano, tipo, a maioria do povão tá super de boas já em relação à sexualidade. A maioria da nova geração tá mais de boas ainda em relação à sexualidade. Você vê aí os funks, os bailes aí que acontecem, altas coisas sinistras que pra minha geração já é um absurdo, sabe? Mas pra essa geração é mega de boas. E eu não vou pegar e julgar eles e falar que eles estão errados de ter relacionamentos, de fazer isso, e não vou bancar o falso moralista de vir aqui, bater e escrever aqui num site, no Twitter, falando vontade de espirrar. Não, não é escrever vontade de espirrar terrível. Escrever no Twitter, veja bem, olha só, antigamente era muito melhor, vamos voltar à moralidade, estamos estragando o Brasil. E coisa do tipo, finalmente consegui espirrar. É horrível ficar com vontade de espirrar, meu Deus do céu. E eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto das pessoas pegando essas ideias dos Estados Unidos e colocando aqui. Porque o YouTube é muito fácil, né, de fazer isso, né? Principalmente em relação a conteúdo. Você tem vários criadores de conteúdo que meio que sequestram uma ideia e botam aqui no vídeo. Pô, vou fazer aqui vídeos. O Gabi, ele faz vídeos assim e não tá errado ele fazer vídeos assim. Faz parte. Deixa eu ver quem mais faz vídeos assim. Ah, mano, tem muita gente que faz vídeo dessa forma, que pega conteúdo da gringa e bota no Brasil e muitas vezes irrita, dá muito certo. Mas a gente tem que sempre pensar que, mano, a gente não é americano, a gente não tá nos Estados Unidos, a gente não tem essas ideias. As pesquisas que eles fazem lá não justificam as coisas que acontecem aqui. Não existe modinha LGBT e também não existe um privilégio. Na verdade, a gente deveria, inclusive isso entra naquela discussão que eu tive sobre liberdade, que foi um vídeo flopado pra caramba e ninguém assistiu, esse também ninguém vai ver, infelizmente. Só você que tá assistindo esse vídeo aqui, você é a única pessoa que assistiu. E
entra naquela questão, liberdade positiva e liberdade negativa. As duas liberdades, se você for botar 100%, elas vão levar a ditaduras onde não existe mais liberdade. Que é, pro Freud também tem muito disso, né? Que é tipo, a sua pulsão de vida e a sua pulsão de morte. A pulsão de morte te resguarda, a pulsão de vida faz você buscar novas coisas, novas formas de atingir o prazer. Se você só é comandado pela libido, né, pela sua pulsão de vida, então você vai morrer, porque você vai buscar tantas formas aleatórias de você conseguir ter prazer, que você vai se jogar de uma montanha para ter prazer, e você vai buscando esse prazer até você conseguir a morte. E a morte vai ser o prazer eterno, no final das contas. E a sua pulsão de morte, para resguardar, ela vai de contra a libido. Então você acaba se fechando cada vez mais, ficando mais, tipo, não vou fazer isso porque eu quero me resguardar, não quero morrer, não quero explodir, coisas do tipo. E aí você se resguarda tanto ao ponto que você acaba morrendo porque você deixa de viver. E a mesma coisa acontece com a liberdade. A liberdade você tem, tipo, no caso da liberdade positiva, seria a liberdade que é imposta, né, através de, por exemplo, você tem um grupo da sociedade, que nem, por exemplo, os LGBTs, que ele não pode sair da rua sem apanhar ou coisa do tipo, sabe? Então você impõe regras que façam com que a liberdade deles de poder andar na rua possam existir. Então você limita, de certa forma, a liberdade para garantir uma liberdade maior para as pessoas, entendeu? Pode parecer incongruente, pode parecer contraditório, mas faz sentido quando você pensa, por exemplo, que não adianta nada você ter liberdade para ir para Disney World, mas você nunca conseguir ir para Disney World porque você não tem economia para isso, entendeu? Então você não está exercendo a sua liberdade, é uma liberdade falsa, que no caso seria a liberdade negativa, onde o Estado deixa de existir, deixa de ter a mão em cima de você, de fazer coisas, de mandar em você, mandar o que você pode fazer, o que você deixa de fazer e coisas do tipo. Enquanto a liberdade positiva, né, ela é uma liberdade imposta, uma liberdade que é dita como bem maior. E é justamente esse o problema. Se a liberdade é imposta como um bem maior, quem define o que é um bem maior? E se a liberdade é negativa, quem é que vai garantir que a liberdade vai ser feita? Entendeu? Então, nesses dois casos, você teria ditaduras. Então, a ideia seria você ter esse meio termo, aonde tudo tem que ter o seu balanço correto. E eu acho que em relação à sexualidade, em relação a tudo na vida, por que não ser diferente? Entendeu? Por que, que a gente tem que ser todo mundo hétero, todo mundo igual? Por que, que você não pode ter prazer, por exemplo, por dar o cu e coisa do tipo? Qual é o problema de você dar o cu? Qual é o problema de você fazer isso? E mesmo que você seja hétero, e você goste de mulher e coisa do tipo, qual é o problema de você ter uma experiência homossexual? Isso te faz gay automaticamente? Muitas pessoas têm medo de revelar esse tipo de coisa, que elas já tiveram experiências homossexuais. Mas é normal, faz parte das pessoas. Eu já tive experiência homossexual e eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui também tiveram. Tem que ter uma coragem muito grande para revelar esse tipo de coisa, para falar que você teve esse tipo de experiência. Porque a gente pensa que vai ser julgado negativamente. Mas como eu disse, a gente está evoluindo, a gente está chegando numa geração que cada vez menos importa esse tipo de coisa, então cada vez menos importa esses julgamentos. E é por isso que está tendo mais números de pessoas se identificando. Mas lembrando que isso lá fora, nos Estados Unidos, tipo, os caras estão vivendo o que a gente estava vivendo em 1980. Então, o Brasil está anos-luz à frente socialmente. E a gente tem que parar de se achar um lixo, de achar que a gente é um monte de macaquinho na floresta. A gente tem que pensar que socialmente a gente já está muito mais avançado do que essas potências, né, internacionais. Socialmente, o Brasil é um dos melhores países do mundo para se viver. E por mais que você vá falar que o Brasil é pobre, coisa do tipo, o Brasil é um dos lugares mais importantes, mais legais, assim, para mim, na minha opinião, para você existir. Então, no final das contas, a gente tem que ter mais orgulho de ser brasileiro e parar de ficar trazendo essas ideias aí de fora. Então, esse foi o vídeo de hoje, 23 minutos de vídeo, olha só. Poderia fechar 24, hein? Sei, mas, bom, enfim, não vou ficar enrolando vocês, não. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê